Estamos aqui nos preparando para começar essa segunda temporada, porque o episódio de hoje vai ser aqui em casa mesmo. Assim como eu terminei a primeira temporada em família, falando com a minha mãe, eu vou abrir essa segunda temporada também em família, falando com ele, que é o Senhor, meu marido. Ele vai contar um pouquinho sobre como é empreender numa área onde todo mundo empreende, mas ninguém empreende. Você não deve estar entendendo nada, mas você vai entender no decorrer desse episódio de hoje. Então fica aqui para aproveitar esse episódio que está começando no mês mais romântico do ano, que é junho, mês dos namorados. Eu vou trazer aqui vários casais além do meu para falar sobre como é empreender em casal. Mas antes, se prepara que tá começando a segunda temporada, o Paulo já tá chegando aqui, a gente já tá ficando pronto. Eu espero que vocês aproveitem essa nova temporada do Meu Amigo Empreendedor Podcast. Te vejo daqui a pouquinho. Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Meu Amigo Empreendedor Podcast. Eu tava morrendo de saudade de estar aqui com vocês, batendo papo com muitos empreendedores e amigos também. E se você também sentiu saudade desse projeto, eu já quero pedir para você, no início desse vídeo, para você nos incentivar para que a gente consiga voltar com mais tempo, com mais empreendedores, quem sabe viajar o Brasil inteiro. E como que você pode nos incentivar? Se inscrevendo aqui no canal, encaminhando para algum amigo que vai gostar de conhecer as histórias dos pequenos empreendedores. Segue a gente também lá nas redes, estamos no Instagram e no TikTok, como Meu Amigo Empreendedor Podcast. E se você está ouvindo isso no Spotify, não esquece de dar uma procuradinha na gente lá no YouTube, também seguir o nosso canal, ativar o sininho. Esse é o maior incentivo que você pode dar para esse projeto, que é esse podcast que fala com os pequenos empreendedores, com as pessoas que estão aí tentando ainda. Bom, dito isso, vamos começar essa segunda temporada assim como terminamos a primeira temporada, em família. A última temporada eu terminei falando com a minha mãe sobre o empreendimento da minha mãe. E agora eu tô trazendo ele, o senhor meu marido. A gente tá começando essa segunda temporada no mês mais romântico do ano, próximo ao Dia dos Namorados. E não tinha como começar diferente senão trazendo pra cá o meu companheiro de vida, Paulo Moita. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado. Paulo, se apresenta um pouco pra gente quem é Paulo Moita, para que as pessoas saibam um pouquinho mais quem é você. Sou o Paulo Moita, formado em Educação Física, atualmente trabalho como personal trainer. Formado e pós-graduado, também tenho uma pós-graduação em treinamento de força e musculação. Paulo, quando eu fui começar esse vídeo, eu disse que você está numa área onde as pessoas empreendem, mas não empreendem, né? Porque a Faculdade de Educação Física não tem nenhum caminho para o empreendedorismo, para o negócio, para o controle financeiro, só que é muito difícil nessa área as pessoas não se tornarem pequenos empreendedores e elas acabam não se reconhecendo assim, né? Conta um pouco pra gente como foi a sua trajetória nesse quesito, do tipo assim, quando eu vi, eu tava prospectando meu primeiro aluno, como que você conseguiu o seu primeiro aluno como personal? Quando o educador físico ele faz uma faculdade voltada para o treinamento e não para as escolas, que é quando ele tem licenciatura e bacharelado voltado para os treinamentos em gerais e a licenciatura voltado para o ensino. Ele já pensa em ser ou um personal ou um treinador. De qualquer forma, o treinador ele pode até ser o CLT, mas normalmente é um personal. Né? Que você vai para uma área de, normalmente, musculação, aí você vai procurar. Então, para mim, essa já era o final. Eu vou procurar me tornar um personal trainer, mas eu nunca pensava nisso como vou ser um empreendedor. Isso aí é para mim uma coisa nova, né? Das conversas que você faz, que a gente tem, né? E você realmente mostrar, eu concordo. Eu comecei dentro de uma sala de musculação, como a maioria dos professores, e dentro da sala de musculação fui prospectando para ter os meus clientes. E assim a gente vai fazendo propaganda no Instagram, boca a boca, para conseguir aumentar esse leque de academias e clientes dentro das academias. Quando eu conheci o Paulo e ele já era só personal, ele já não estava mais em salão de academia, porque é um lugar que, poxa, a gente podia falar um pouco aqui sobre isso, né, Paulo? Todo mundo precisa começar em algum lugar. Eu mesmo comecei com estágio sem remuneração, mas os salões de academia remuneram muito mal seus profissionais, né?
Eu comecei como estagiário na sala de musculação, acredito que acho que foi nas meadas de 2006, 2007, eu ganhava na época de R$ 2 a R$ 4 hora como estagiário, não eram todos os dias na semana, porque o pensamento das academias, agora está mudando isso, né? Mas o pensamento da academia na época era não ter um vínculo tão grande com o professor, né? Não ter ele como realmente um CLT. A gente sempre foi horista, então a gente não tem algumas... Não digo regalias, né? Porque seria muita coisa. Não tem... Direito. Não tem muitos... Tem direitos, mas não tem o que o CLT todo tem, entendeu? Mas comecei como estagiário, aí a gente vai trabalhando como estagiário, entra como professor eu entrei como professor na musculação, fica lá até conseguir para frente talvez um aluno ou, quem sabe, alguma coordenação dentro da própria academia, que é uma coisa que eu não procurei fazer porque isso, no meu ponto de vista, sairia um pouco da minha área. Mas você começou com R$ 5 a hora como estagiário, mas isso pode chegar a quanto? A R$ 20? Eu comecei como de 2 a 4, não era nem 5, era bastante, mas... Então, atualmente, porque eu estou afastado um pouco da hora-aula do professor na musculação dentro das academias, mas acredito que eu não tenha mudado muita coisa. Eu saí da hora-aula do professor da academia ganhando de 10 a 12 reais na sala de musculação. É claro que com os anos vão passando, se você ficar na mesma academia, vai tendo reajuste anual por obrigação. E tem diferença em relação à hora-aula do professor de coletivas, que acredito que varia de 15 a 25 reais, pagando muito bem o 25, mas normalmente é entre 15 e 20 reais. Até na minha época, eu não sei como é que está atualmente. Então, um educador físico que escolhe, né, o ramo da academia, você também pode ser professor de colégio, enfim, tem outras áreas. Mas o educador físico que escolhe essa aula da academia, da musculação, do treino, cara, ele precisa começar a empreender. Porque como que você vai viver, né, com um salário tão baixo, com uma hora tão baixa? E você falou isso, você também não... fala isso, mas não é 8 horas, 44 horas semanais. Você trabalha pouquíssimas horas para não ter vínculo empregatício. Então, é quase assim, as pessoas são quase que obrigadas a começar a empreender nesse caso. Sim, é muito difícil. Até conheço algumas pessoas que trabalham só, eles conseguiram alguns lugares, alguns estúdios que pagam um pouco mais, mas eu acho que o trabalho continua não pagando muito bem, mas aí você trabalha em 2 academias, 3, você chega numa academia 6, aí vai para outra, porque agora está mudando um pouco isso, estou vendo algumas academias pegando horário linear e dando um pouco de mais privilégios em relação ao trabalho. Aí você trabalha de segunda a sexta no mesmo horário, mas normalmente, até na minha época pelo menos, era ou você trabalha segunda, quarta e sexta, ou você trabalhava terça e quinta. Então você pegava e era um horário de 3 a 4 horas, 5 horas no máximo, que era bem difícil você pegar nas academias. Então você ficava, sei lá, cheguei numa academia que abre às 6 da manhã, fiquei de 6 às 9. Saí dessa academia, eu quero pegar outra academia. Posso pegar um horário de 9, de 10 a pouco. E assim ia até completar toda a sua semana. Isso era bem difícil fazer, porque acaba que no final você ganha 10, 12 reais a hora. Para você realmente fazer um salário legal, você teria que trabalhar de 6 horas da manhã às 11 horas da noite. Mesmo assim, seria um salário, não recompensaria o salário pelo trabalho que você teria, né? Por isso que os educadores se tornam personagens, para conseguir ganhar uma hora melhor paga, né? Sim, aí a gente procura trabalhar com um trabalho personalizado para conseguir cobrar o que a gente acha justo pelo nosso trabalho, pelo aquele horário, pelo que o aluno precisa. Daí, quando a gente vai começar a empreender em outras áreas, ou se você também é meu aluno, vai fazer meu curso, a gente tem alguns passos que quando a gente vai abrir uma empresa, a gente pensa, principalmente agora na era da internet. Então, como por exemplo, qual é o meu nicho, qual a persona, com quem eu vou fazer. E eu vejo que por falta de conhecimento, né, as pessoas não trazem isso para a educação física. Então, por exemplo, eu vou só trabalhar com emagrecimento, só com obesos pós-bariátrica, só com alguém em recuperação pós-fisioterapia, ou só com a terceira idade. E acaba que vocês não têm esse entendimento, vocês não têm essa segmentação, né? Você tem algum nicho no seu trabalho? É difícil você ter um nicho dentro da educação física muito específico. Eu não vejo muitos professores com nicho muito específico, não. Porque acaba que a gente é formado para a gente levar a saúde para as pessoas. Então a gente meio que se torna apto a levar para todos os tipos. É claro que seria melhor
a gente realmente não tem esse entendimento agora que eu estou vendo qual seria, por quê, mas mais pela sua ajuda do que porque eu fiquei sabendo por algum professor, algum amigo, ou alguém me trouxe isso. Eu, atualmente, meu nicho é mais dentro da musculação mesmo, e meus alunos atuais, eles buscam mais a saúde do que porque é difícil, né? Todo mundo quer um corpo, mas eles buscam bastante a saúde e o bem-estar. Então, eu acho que o único nicho que eu vejo assim que é bem especificado e não precisa de muito tratamento de estudo dentro da educação física, dentro da sala de musculação, é pessoas normais, bodybuilders. Então, se você quer, eu quero me tornar um fisiculturista, quero alguma coisa assim, aí realmente existe o professor que ele dá mais aulas para os fisiculturistas e tudo mais, mas eu não vejo isso, essa busca do professor em ter um nicho. Então acaba que fica realmente bem jogado, né? Nossa relação com para quem você busca dar essa aula. Tem as suas especializações, claro, tem grupos especiais, tem tudo isso dentro da educação física, dentro dos estudos da educação física, mas o professor de sala que sai da musculação, ele realmente vai tentar, né, abraçar todo mundo que quer. Eu entendo não começar com lixo, mas em algum momento é interessante, porque como você mesmo diz, educação física toda hora ser uma coisa nova, um estudo novo, um exercício novo, uma prática nova, de repente você fazia assim, agora não é melhor mais fazer assim, é fazer assado. E como que fica para vocês se atualizarem com esse nicho tão aberto? Ou não tem diferença, né? É para todos mesmo, eu tô falando uma grande besteira aqui. Não, tem diferença. Tem os seus estudos e cada estudo tem o seu, mas a maior parte das pessoas que buscam a atividade física, elas já chegam meio que dentro de um grupo, né, de um nicho. Tipo, tirando grupos especiais, que são as pessoas que precisam de um tratamento diferente, aí vai dependendo da doença, vai depender do estágio da doença, ou não só da doença, ou do que a pessoa está passando. Eu fiz uma cirurgia, eu fiz uma bariátrica, sabe, eu tô em trabalho eu tô em gestante, eu tô no trabalho pós-parto, então tem sim. Mas o jovem vai de, sei lá, 10 anos, 12, não, aí já é criança, já é outro nicho. Mas o jovem que não tem um problema de saúde, eles normalmente se enquadram mais ou menos da mesma coisa. Aí vai do que a pessoa carrega no corpo dela, que aí é difícil selecionar, até tem, mas é difícil selecionar, tipo, eu tenho um problema no joelho, eu tenho um problema na coluna. Então você atender só pessoas que têm problema no joelho, um problema na coluna, por exemplo, seria um nicho, mas é difícil, porque você precisa saber mais ou menos um pouquinho de cada coisa para você atender as pessoas hoje em dia. Porque hoje em dia é difícil você pegar um 100% saudável. E precisa se atualizar muito como que funciona essa parte de estudos e de coisas assim, né? Até para inspirar quem está aqui, eu mesmo tenho familiares que estão estudando para isso. É uma atualização constante, você fica o tempo todo descobrindo novos exercícios e testando. É alguma coisa que, tipo assim, a Mica sempre sai um pouco mais do mesmo. Então, a educação física dentro do mundo científico é um bebê comparado a algumas áreas, né? Comparado às áreas da saúde, medicina e tudo mais, que tem séculos de estudo aí. Começou a ser estudado, se eu não me engano, sei lá, a educação física de verdade, em sair artigos e tudo mais, um estudo real disso, sei lá, 60 anos, ou perto disso. Não tenho data exata, mas tipo, é muito jovem. Então o estudo sai o tempo todo. Nunca é mais do mesmo, porque como é uma coisa muito nova, é difícil, é muita coisa para estudar, é muita área que você tem. Então hoje você estuda isso, aí você vai, hoje a gente vê que para você conseguir um fortalecimento, todo mundo vê, um exemplo que eu vou dar, tipo, antigamente o idoso, nem precisa voltar muito atrás, o idoso era indicado fazer hidroginástica porque tinha menor impacto. Então, se você tem um problema ósseo, se tem osteoporose, osteopenia, você vai para a hidroginástica porque tem um impacto menor, então vai proteger os seus ossos. Aí sai estudo falando que não é isso. Na verdade, se você tem, claro, dependendo do grau, osteopenia e osteoporose, o ideal é você fazer a compressão, fazer o impacto realmente no osso. Claro que com as suas ressalvas, né? Então, tipo, muda muita coisa. Então, é uma área que, para mim, eu vejo isso está em constante mudança em relação aos estudos. Não mudanças muito drásticas, mas sim mudanças. Então, é bem importante, eu acho, estar se atualizando.
Então, são coisas que hoje você está fazendo de uma forma, amanhã você pode fazer de uma forma parecida, mas um pouco melhor. Quantas séries, qual é a periodização, qual a troca que você vai fazer. Então, para mim é muito importante a atualização, e como é uma área científica nova, muito jovem, tem bastante estudo e bastante coisa saindo, bastante evolução acontecendo. E quando você recebe uma atualização assim num estudo, você testa primeiro com você? Algum exercício, alguma coisa? Porque você é muito forte, né? O Paulo, ele não é grande, ele não é gigante, mas ele tem muita força. Esses dias ele foi me passar um abdominal no Roninho. Ixi, o menino foi e voltou numa facilidade, porque você tem muita força. Você costuma fazer esse teste com você antes ou não tem nada a ver porque você tem um outro tipo? Então, eu sempre tento fazer, porque aprendi assim e é assim que eu sigo. Eu acho que é muito importante a pessoa ter a prática, não precisa ser o melhor, ter a prática, mas ter também ter o estudo e também ter um pouco da prática. Na verdade, é ter bastante do estudo e ter um pouco da prática, porque não tem como. Se eu sou um treinador de um atleta, não tem como ser melhor do que o meu atleta. Ele vai ser melhor do que eu. Eu estou treinando para ele ser melhor. Eu sou um treinador de um corredor. Se eu correr mais do que ele, eu que vou ser o corredor. Eu sou treinador de um powerlifter. Se eu levantar mais peso que ele, eu vou ser um powerlifter, não ele. Então o pensamento é, como é que eu vou saber, para mim, essa é a minha visão, que foi o que eu aprendi. Como é que eu vou saber o quanto isso é desgastante? Quais são os processos que isso vai levar, às vezes fisicamente, às vezes psicologicamente, para completar o exercício, para completar uma série mais desgastante, para completar... Então, é importante para mim ter a prática. Eu tenho a prática de tudo? Não. Tem algumas práticas que eu tenho mais conhecimento e menos prática. Eu tenho mais prática, eu tenho mais prática e menos conhecimento. Então, eu acho muito importante o professor de educação física ter a prática naquilo que ele, pelo menos, está entregando. Eu não vou correr numa maratona porque eu estou passando um treino de maratona. Não é isso que eu digo, mas eu, pelo menos, vou correr. Não preciso ficar correndo para sempre, não preciso treinar todos os treinamentos que eu passo para meus alunos para sempre, mas eu gosto de passar por aquilo. Vou passar um treino de corrida. O que é correr 5 km para uma pessoa que nunca correu? Quão desgastante é aquilo? Qual é a periodização que eu vou passar? Por que o aluno, a partir dos 2 km, ele vai ficar mais cansado, menos cansado? O que vai passar na cabeça dele? Quais são os desgastes que ele tem? Mesma coisa na área de musculação, que eu tenho mais intimidade. Como a pessoa vai levantar, qual o medo que a pessoa tem, às vezes é muito psicológico. Vamos aumentar a carga no agachamento. Às vezes só a barra encostando nas costas da pessoa, a pessoa vai falar assim, não vou conseguir. Porque eu sei que quando você aumenta uma carga, pela minha prática, que dá aquele medo de você não conseguir. Então, isso eu acho muito importante. Eu acho muito importante ter a prática, né, ter um pouco da prática na modalidade que você está dando o seu treino para o seu aluno e ter bastante do conhecimento. Eu não tenho uma hérnia de disco, mas eu tenho conhecimento da hérnia de disco. O meu aluno foi indicado pela hérnia de disco dele, pela situação que ele está, vamos fazer um levantamento terra. Eu sei fazer um levantamento terra. O meu levantamento terra não é o perfeito, mas eu sei fazer? Sei, consigo fazer. Então, eu acho isso muito importante. Sim, eu acho muito importante ter a prática. Você não precisa ser o melhor na prática, não é impossível, mas ter um pouco da prática e bastante do conhecimento. E a gente está vindo, né? A gente falou um pouco já de remuneração. A gente já sabe que quando você começa com uma remuneração muito baixa. Então, eu acho que, precificar a hora de um personal, eu não sei, porque vocês têm sindicato. Por exemplo, designers não é regularizado, não tem sindicato. E é uma bagunça. Tem gente que faz logomarca por R$50. Eu tenho vontade de chorar, mas também não, porque muitas pessoas compram uma logomarca de R$50 e depois pagam o meu correndo, porque eles descobrem que foi plagiado. Mas como que funciona para vocês conseguirem precificar a hora? Vocês vão pegando com amigos, né? Já que vocês não têm visão de negócio nenhuma e vocês precisam começar a empreender, porque vocês são muito mal remunerados, como que vocês começam a fazer? Precificação, contrato, combinado. Como que isso acontece na sua área? Então, para mim, aconteceu como eu acho que acontece para todo mundo. A gente vai conversando. Eu sou estagiário, eu converso com o professor, aí esse professor, né, se torna um pouco mais próximo, ele vai me dando as dicas e tudo mais, ele vai falando um pouco de quanto eu cobro naquela área, como funciona essa cobrança, e quando eu entro como personal, eu cobro aquilo que eu acho que está sendo cobrado naquela área e vou vendo o que acontece. Contrato,
tirando o meu contrato, que foi com a sua ajuda, que eu fiz esse contrato, eu não conheço professor que tem contrato. Normalmente os professores eles entram com aquele meio contrato verbal por WhatsApp ou fala. Eu acho isso absurdo. Eu fico pensando como era, porque hoje a gente tem o WhatsApp, né? Uhum. Que a gente pode dar um reply na conversa. Não, a gente combinou isso. Quando eu conheci o Paulo, ele tinha o trabalho dele. Cara, o Paulo levava, é que eu vou chamar de calote. Ele vai falar assim, não, não é calote. Mas eu vou chamar de calote porque ele levava bolo dos alunos dele. E, cara, eu fiquei pensando, até manicure cobra se você não aparecer no horário marcado. Porque, cara, que é um educador físico, né, não cobra. E daí a gente sentou um dia e falou assim, vamos criar regras, né? Onde que você se incomoda? Onde que você acha que falta um pouco mais do respeito do seu trabalho? E daí a gente foi criando regras pro Paulo e eu nunca mais vi o Paulo tão chateado. Ainda acontece chateação, ainda tem aluno que dá aquela falta. Sempre tem um aluno ou outro que acaba não respeitando tanto tempo, mas isso eu acho que na prestação de serviço acontece o tempo todo, né? Não só. Eu também tenho clientes que, tipo, de vez em quando esquecem que por detrás tem um humano, tem um profissional e tem um monte de gente. Mas eu lembro que o Paulo chegava estressado, assim, tipo, cara, eu já tava 15 minutos esperando na academia, o meu aluno falou que não ia aparecer. Depois de 15 minutos eu não consigo colocar outra aula, eu perdi um tempo que eu podia estar descansando ou fazendo alguma outra coisa, e daí você nunca mais ficou chateado depois que você estabeleceu suas regras, né, Paulo? Nunca mais teve porque já tá pré-combinado. Fica chateado, ainda tem uma chateação. Eu acho que, como você falou, um prestador de serviço sempre vai prestar serviço e o lado de lá, às vezes, não entende direito como funciona. Sempre tem os atrasos, às vezes tem os mais faltas e tal, mas realmente diminuiu bastante a minha chateação, esse perder o tempo daquela aula com esse contrato, porque acaba que no final das contas, eu acredito, pelo menos com os meus alunos que passaram por mim, nenhum deles faz propósito. Não é do tipo, caguei, não vou, tô com preguiça, dane-se que ele tá lá. Não é assim. Acontece. Não, calma aí. Quando eu te conheci, o dia que a gente sentou e falou, vamos fazer um contrato, uma aluna sua te deu o bolo, te avisou, depois já tava na academia que ela não ia, porque ela queria levar o cachorro em algum lugar. Não, então Não, tipo assim, olha, decidi que o meu cachorro vai não sei aonde, eu quero levar o meu cachorro, e daí não dá pra levar. Era alguma coisa assim, daí não dá pra levar o cachorro na academia, então eu vou pular a academia hoje porque eu preciso fazer no seguinte com o cachorro. Existe pessoas sem noção em qualquer área. Tipo, essas pessoas sem noção eu não boto como Padrão. Entendeu? É tipo, vai ter pessoa que vai marcar 1000 aulas e não vai nenhuma e não vai dar certo, mas isso não é o que acontece com frequência. A frequência não é essa. Então, tipo, no geral, as pessoas não fazem por maldade, né? E elas tentam respeitar o tempo do outro, né? Mas acontecia com mais frequência porque inicialmente eu não vinha com... Eu tento ser bastante flexível nos meus horários. Então, de segunda a sábado, né? De segunda a sexta, normalmente, sábado um pouco, eu me dedico de 6 horas da manhã até 8, 9, 10 horas da noite para o meu trabalho. Então, eu já coloquei isso na minha cabeça, eu acho que com esses anos de trabalho, que é isso que eu vou fazer. Eu não vou ter, né, um momento, eu tenho meu momento de descanso, claro, mas se der, eu vou trabalhar o máximo que eu consigo. Acredito que isso não seja uma coisa mais saudável para minha vida, mas é assim que eu entendi que funciona como prestador de serviço. E depois de um tempo, eu percebi que não precisava ser assim. Então, tipo, eu posso entrar já falando com o aluno que, olha só, qual é o seu horário? Porque eu tinha muito isso, eu tinha, tipo, vamos treinar? Vamos. Quantas vezes na semana? Eu quero fazer 3 vezes na semana. Tá bom, segunda, quarta, sexta, qual horário da tarde? Então eu ficava naquele limbo de, tá, mas qual hora da tarde? Hoje vai ser 1, amanhã vai ser 4, depois de amanhã vai ser 3 e assim vai. Então isso era muito ruim para mim. Então aí eu deixava isso solto, entendeu? Principalmente porque eu já trabalhava, nessa época eu trabalhava numa academia só, eu dava personal, todos os meus alunos eram dessa academia e eu morava do lado da academia. Então era esse pensamento, vou ficar em casa, quando o aluno falar eu vou. Todo mundo morava por ali por perto, né? Então, claro que isso não dá certo, porque eu ficava o dia inteiro estressado por causa do trabalho, entendeu? Por mais que eu não estivesse trabalhando, eu ficava pronto para trabalhar. Então, o contrato me ajudou bastante nessa situação, nesse estresse que hoje em dia eu não passo o dia inteiro. Que é do tipo, qual o seu horário? O meu horário é tal hora. Então, olha só, você tem tanto tempo para você chegar. Se você não chegar, acontece isso. Se você faltar
sem avisos, prévio, acontece aquilo. Então isso realmente me tirou bastante estresse que eu passava, né, todos os dias ou quase todos os dias, por essa situação de estar trabalhando o dia inteiro, mesmo não estando dentro da sala de musculação. Mas eu não vejo isso com os meus pares, né? E, tipo, os meus pares, tem muita gente que tem o contrato verbal que dá certo quando o aluno do lado de lá, ele é organizado, é uma maravilha. Ele vai sempre malhar no mesmo horário e tal, não sei o que, mas não é todo mundo que é organizado. Na verdade, é o contrário. A maior parte das pessoas que eu vejo, né, não são tão organizados assim. Eles não têm um horário fixo ali, certinho e tal. Então, acaba que eles vão deixando para depois. Eu cheguei, atrasei. Então, isso realmente, para mim, o contrato, você já dá uma entrada falando, então, é esse aqui, é isso que você quer, e já deixa o aluno mais ciente do que está acontecendo. Não fica uma coisa meio jogada, que era o que sempre aconteceu para mim. Mas também dá uma cara de profissionalismo, né? Você recebeu feedback de alguns alunos e falou assim, nossa, eu recebi seu contrato. Inclusive, você teve alguns alunos advogados e tem alguns alunos advogados que falam assim, nossa, isso é muito bom, isso é um contrato. Assim, já fala assim, cara, eu posso confiar nesse cara. A gente tem um combinado oficial aqui, que ele também não vai me deixar na mão, que ele também não vai faltar. Então, eu acho que só essa entrada, quando a pessoa pergunta quanto custa a sua hora e você entrega a sua hora através de uma proposta contratual, já deixa a pessoa um pouco mais segura de que, assim, eu estou lidando com um profissional de verdade que vai cuidar da minha saúde. Porque é a nossa saúde que está em jogo no final, né? Essa parte de profissionalismo realmente se recebia alguns feedbacks em relação a isso, porque o personal, pelo menos até então, para mim, era do tipo assim, você fala com o cara, você dá um preço, o cara não sabe de onde você tirou aquele preço, é do tipo, por que é esse preço? O cara aceita ou não, o cara chora, a pessoa chora, e aí a pessoa, às vezes acontece, né? Tipo, eu posso passar o seu preço pro meu amigo? Porque realmente a gente tem uma diferenciação. É do tipo, o aluno que ele tem ele necessita de uma atenção muito especial, que eu preciso estudar o caso dele especificamente, eu tenho que ter um trabalho maior com esse aluno, esse trabalho maior vai dentro do valor, entendeu? O horário muito... Paulo, eu quero uma aula meia-noite numa academia que funciona 24 horas por dia. Meia-noite você dá aula? Cara, eu não dou, né? Mas, tipo assim, se é um professor que dá aula, ele não vai... acredito que ele não vai cobrar a mesma coisa que ele vai dar uma aula para um aluno que vai querer ter aula 3 horas da tarde, que é um horário normalmente mais tranquilo. Então, tudo isso, todas essas etapas de precificação vai entrar no valor. E acaba que realmente, às vezes, diferencia de um aluno para o outro. É aquilo, eu dou aula em vários lugares do Rio de Janeiro, então eu vou de moto para lá e para cá. Então é do tipo, se eu consigo fazer com que o aluno consiga manter uma sequência junto com outros alunos, pegar um aluno 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã na mesma academia, eu posso para esses alunos cobrar, né, dentro da minha agenda, ver um valor que, não vou precisar desse deslocamento. Você não vai perder o tempo, né? Exatamente. Você precisa... Paulo, eu quero uma aula em Niterói. Daqui para Niterói, dá, sei lá, uns 20 quilômetros, dependendo da área de Niterói. Então, eu preciso desse tempo. Então, como eu cobro a minha aula, ela vai dentro... não de um tempo específico, eu cobro pelo treino. Então, às vezes, o treino tem mais de 1 hora, às vezes o treino tem menos de 1 hora. Mas a base é que eu cobro um treino de 1 hora. Eu preciso de 1h30 para me deslocar até esse aluno. E preciso de 1h30 para voltar para os meus outros alunos. Então, isso vai ter que entrar. Ou você nem pega, né? Porque você não tem o nicho, né? Mas você só atende Tijuca, Grande Tijuca e Zona Sul. Porque acaba que fica muito difícil. De vez em quando vem cliente pra você de Barra e você fala, cara, não dá, porque eu não consigo chegar pro outro cliente. Eu vou perder 2 aulas em uma aula pra ir até a Barra. E tem professor na Barra. Sim, aí nesses casos a gente usa, como a gente tem amigos por todas as áreas do Rio de Janeiro, a gente indica, olha... Tem um aluno procurando aqui para Barra, está atendendo Barra. Então, a gente tem também uma camaradagem dessa dentro da educação física. Então, meu aluno se mudou, eu confio nesse professor. Então, poxa, olha só, não vou conseguir mais atender você, porque você se mudou para alguma região que não dá para mim. A gente indica algum amigo professor também para esses casos. E sabe uma coisa que eu achei legal também? Eu não lembro, eu acho que você não tinha isso. Acho que a gente meio que foi fazendo isso junto quando a gente fez seu contrato. Que pode ser até uma dica para você que quer empreender na área da educação física, foi o lance do você criar pacotes, né? Tipo assim, quanto custa a sua hora? 70, daí o pessoal fala assim, cara, eu quero fazer uma aula, eu quero fazer 12 aulas. Daí, vai fazer 12 aulas, eu posso pensar em otimizar para esse aluno e dar um desconto. Ao invés de dar um desconto, você criou os pacotes e você criou o pacote do pagamento antecipado. Isso foi uma sacada muito legal. Por quê?
Porque, além de tudo, o aluno se compromete a fazer aquele número de aulas. O Paulo hoje ele tem, tipo assim, se você fecha um número de aulas antecipado, 12 aulas no mês, você paga antecipado aquelas 12 aulas, estão pagas, o próprio aluno sabe que ele tem que cumprir aquelas aulas que ele já pagou, né? Isso, tipo, é legal. Eu acho que é legal você dividir um pouco essa ideia, isso, porque faz diferença no final, né? Essas pequenas coisas. Sim. Eu já tive aluno que teve uma época, eu dava aula para ele sempre, ele tinha um bom condicionamento e ele teve uma hernia umbilical. Aí teve uma hernia umbilical, ele teve que botar a tela, não foi só fechar, teve que botar a tela, então o processo de recuperação é mais longo. E acaba que, nessa época, eu cobrava só a aula que eu fazia. Então era tipo, a gente fez 20 aulas no mês, vou cobrar 20 aulas, esse outro mês a gente fez 12, não tinha essa situação de pacote. Mas eu fui aprendendo que tipo, o aluno ele dá mais valor para a situação quando ele precisa, quando ele vê que está acontecendo. Tipo, se eu paguei, eu tenho que ir. Se eu não paguei, se eu faltar hoje, tá tudo bem, porque eu não vou pagar a aula que eu faltei. Entendeu? Então esse aluno, por exemplo, ele ia e acabou que, não, agora eu parei de ir, então não vou mais pagar. Eu falei, então, tudo bem, ele fez uma cirurgia e tal, mas na época que ele voltou, a gente teve que fazer um pacote, eu fiz um pacote um pouco menor, mas ele já veio com um pagamento antecipado, que na época não era. Aí ele tipo, não, então vamos e tal. Isso foi, na verdade, foi um adianto pra ele, porque como ele via de cirurgia, ele ficou um tempo parado. E ele tipo, cara, eu vou voltar, mas aí aí ele, tipo assim, depois de um tempo, ele tipo, falou pra mim, cara, se eu não tivesse realmente feito o pacote e tudo mais, me comprometido a fazer essa aula com você, eu não viria. Tipo assim, se fosse no esquema antigo, não aconteceria de eu ir para as aulas, porque, cara, hoje eu tô com preguiça, hoje eu tô com dor na barriga, porque todo mundo tem uma desculpa para não ir, né? E as desculpas dele não eram boas o suficientes para ele naquela época, porque ele já tinha feito aquele pacote, ele queria muito não jogar aquele dinheiro que ele tinha investido fora. Quando dói no bolso, bate diferente dentro da gente, né? Apesar da gente estar falando de saúde, deveria bater diferente dentro da gente, a gente cuidar da nossa saúde e bate quando bate no bolso, né? Isso é uma outra coisa muito legal que na época, há uns bons anos atrás, que eu estava procurando psicólogo, estava para fazer terapia, e eu indico para todo mundo, acho muito boa também essa área, né? Porque a educação física ela não vem sozinha, o trabalho do corpo sã e mente sã, que é o que a gente tem na educação física, ela não vem sozinha, vem com outras áreas, e psicologia, a psiquiatria também é uma área muito importante, né? Para vários distúrbios que a gente tem. E na época eu estava procurando, e eu encontrei uma psicóloga na época na academia que eu trabalhava, e eu falei, poxa, você indica alguém? E ela falou que ela não podia, porque ela já era minha aluna dentro da academia. Aí eu falei, trabalhando na sala de musculação, não ganhava nada, não ganhava muito pouco. Eu falei, poxa, mas não dá, eu queria uma coisa meio que de graça, alguma coisa assim, ou alguma coisa muito barata e tal. Ela falou assim, Paulo, não adianta, você não vai dar valor, você não vai levar a sério a sua terapia, não é preciso ser o olho da cara, mas se você não tiver alguma compromisso, nem compromisso, se você não tiver dando alguma coisa de si. Então é tipo, eu não vou levar a sério, a maior parte das pessoas não vai levar a sério aquilo porque aquilo é de graça. Então a pessoa não vai, tipo, tá bom, eu vou quando der, entendeu? Vai chegar lá, não vou dar tanto valor. Agora quando você começa a perceber que você está pagando, você está dando dinheiro, que aquele dinheiro faz você dá importância àquilo, aí você começa a dar mais valor. E isso dentro da minha área também. Entendeu? Dentro da minha área também tem isso. Então acaba que, dependendo de como está a situação, o aluno, eu já vi isso acontecendo comigo. Eu pegava, cobrava o que eu achava justo para uma pessoa que tinha bastante dinheiro. Pegava e falava assim, essa pessoa tem bastante dinheiro, mas eu vou cobrar o que eu acho justo, não o valor que ela pode pagar porque ela tem bastante dinheiro. E ela, tipo, tava tudo muito bem, mas ela nunca dava um valor tão grande. Se mudou e tal, aí depois foi para outro lugar, na verdade acho que se mudou foi de estado, não lembro nem se foi para outro município. E a gente continuava mantendo, porque todo aluno vira amigo. E a gente continuava mantendo contato, e nesse outro lugar, que eu não lembro onde era tudo um pouco mais caro. Aí ela, caraca, tô pagando bem mais caro aqui e tal, não sei o quê. Depois você vê só hora para ver se é isso mesmo, que o professor aqui paga, todos os professores aqui cobram mais caro. E eu percebi que foi uma diferença enorme da valorização que ele dava. Entendeu? Que ele começou a ir com mais frequência, ele começou a faltar menos e tudo mais. E isso eu conversando com ele, então, tipo, isso me abriu os olhos para essa situação. Então, tipo, hoje em dia, óbvio que eu cobro o que eu acho justo, mas tem muito disso. Eu tento não
cair nesse pecado de novo. Porque no final das contas, quando a pessoa me procura, ela me procura para chegar em algum objetivo. E se ela não for para academia, ela não vai ter esse objetivo. Às vezes saúde, às vezes estética, às vezes, né, diminuir o incômodo, alguma coisa assim. Então é muito importante você, para mim, né, a dica que eu dou para os meus amigos é precificar a aula também de acordo com o que o aluno necessita. Ele necessita daquela precificação. Ele precisa dar um valor para aquilo que ele está fazendo, porque senão ele não vai levar a sério você nem a prática da atividade física. E você também, quando você cobra muito barato, você mesmo, né? A gente sabe disso. A gente vai trabalhar um pouco mais desmotivado também, né? Não é só o aluno que desmotiva por não estar dando valor àquilo. A gente também fica um pouco desmotivado quando a gente sabe que, tipo assim, a gente não está sendo valorizado o suficiente que a gente acha. Porque no final, eu fico falando, no final a gente sempre sabe. Tem gente que fala assim, eu fui mandada embora porque eu não sei. No fim você sabe assim? Ou acontece, a gente sempre sabe os nossos defeitos e as nossas qualidades lá dentro. É que somos grandes mentirosos e isso, se você ler aquele livro Sapiens, você vai entender que somos grandes contadores de histórias. Mentiroso é uma palavra muito pesada, mas somos grandes contadores de história desde a época pré-histórica. É uma característica do ser humano querer contar uma história e se enganar. Mas, na verdade, a gente sempre sabe quanto que a gente vale de verdade. Então, eu acho justo também para o profissional trabalhar mais motivado. E já que a gente está falando disso, o Paulo, a gente discutiu muitas coisas, né, nesse casamento que a gente vive, sobre o negócio. Você tem uma dificuldade que eu, como designer, também tenho, porque a gente tem um teto que a gente consegue trabalhar. A gente chega num teto que, tipo assim, eu não consigo fazer mais, eu não consigo trabalhar mais. A partir daqui, eu não vou ganhar mais. Ou eu vou começar a aumentar tanto o meu preço, só que eu sei que eu vou ter dificuldade de conseguir aluno com esse preço e eu vou ganhar menos. Então, a gente tem um teto, né? E isso trouxe para nós, tanto para mim como designer, quanto para você como educador, uma profissão do tipo assim, ó. Sabendo que a gente tem um teto e cada ano que passa a gente fica mais velho, eu não vou... não bate a conta de eu ficar mais velho e ganhar mais, porque eu vou precisar trabalhar menos, porque eu vou estar mais cansado. E daí você já começou a se preocupar com uma transição de carreira. Não muito uma transição de carreira, mas como eu vou me sustentar no futuro, porque eu vou custar mais caro, sabendo que eu vou precisar trabalhar menos, porque eu vou estar mais velho, né? Tem essa preocupação, assim, você já começou a pensar nisso, e isso é um pouco de ser empreendedor, porque seus colegas de trabalho não pensam nisso nunca. A gente, de vez em quando, fala sobre isso, as pessoas não pensam que elas estão ficando velhas, elas não vão conseguir ficar em pé 12 horas carregando peso para dar para aluno, né? Sim, eu acho que isso era uma coisa que na época que eu percebi que isso acontecia, essa necessidade de mudar de carreira, que para mim era isso. Era do tipo, eu trabalhava em academia, e eu estava lá com o CLT da academia, então eu precisava ganhar mais. E dentro da academia, da maior parte das academias que eu trabalhei, mesmo nas academias que tinham uma progressão de valores, né, o valor não era bom. Então era tipo, você ganha 12 e quando você se tornar um professor com tanto tempo de casa, que consegue bater essas metas, você vai ganhar 15 e depois você vai ganhar 17. Então, tipo, cara, 17. Você vai parar aqui. E, obviamente, você comparando isso a uma hora aula de personal é ridículo. Então, todos os professores eles vão se encaminhar, a maior parte dos professores vão se encaminhar para sair da sala de musculação e trabalhar só como personal. Ou você vai crescer dentro da academia para outra área. E isso me incomodava muito. Uma vez eu estava trabalhando numa academia, reunião e tal, e você não quer crescer aqui dentro da academia? E nessa academia não tinha essa valorização dentro da sua própria área. Eu não posso estar dentro da sala de musculação e ganhar muito. Então, o pensamento da academia era, para você crescer aqui na academia, você vai virar um gestor. Só que eu na minha área, eu não estudo para ser gestor. Eu sei que, né, você pode ser um gestor dentro da educação física, é ótimo que seja um professor, mas eu teria que parar de estudar educação física, parar de estudar treinamento, parar de estudar tudo que eu estudei até hoje, pegar todo esse conhecimento e jogar fora e começar a estudar um conhecimento de gerir pessoas, ou gerir academias, ou gerir alguma coisa. E isso não era o meu... a minha visão. E eu fiquei muito frustrado nessa época, do tipo, então tá bom, o que eu vou fazer? Porque, né, eu não vou ser jovem para sempre, eu não vou conseguir, do jeito que você falou, eu não vou conseguir dar aula para sempre. Vai chegar em algum momento que meu corpo não vai aguentar esse estresse que é ser um personal. Essa correria, realmente passar um peso para o aluno e tal, não sei o quê. Por mais que
quanto mais velho eu fique, mais conhecimento eu tenho, porque a gente não, né, o ideal é a gente nunca parar de ganhar conhecimento, mas então vai chegar algum momento que a minha hora-aula vai ser R$ 2.000. E quem é que vai pagar R$ 2.000 numa hora-aula? Então não dá. Realmente não tem como. Acredito eu que tenha realmente um teto para você crescer a sua hora-aula. Então, na época, eu pensei, tá, então eu sou obrigado a ser um gestor. Meus amigos, vamos tentar abrir uma academia. Então, tipo, tá, mas que é o que eu via na época. Um monte de professor que ganhava um dinheiro legal como professor, juntava um dinheiro e abria uma academia. E a academia não dava certo, porque ele não é gestor. Ele não é empreendedor naquele momento para aquela área. Então é do tipo, tá, mas eu sou o melhor professor de todos. Então eu vou abrir uma academia. Então isso significa que minha academia vai ser melhor? Não, às vezes a academia é pior. Aí você vai perder o seu trabalho como melhor gestor, melhor professor dentro da área de personal, por exemplo. E você vai abrir uma academia e vai falir, você vai se frustrar porque você não tem conhecimento naquela área. E eu percebi isso, eu falei, não quero nesse momento e estudar para ser um gestor, porque senão eu estudava administração e não educação física. Isso me frustrou muito, porque eu também, e aí, eu vou trabalhar até quantos anos? 50 e depois acabou, 60 e depois acabou, porque eu não vou conseguir aguentar esse pique. Aí, eu falei, tá, eu tenho que começar a procurar alguma coisa que me enche os olhos tanto quanto a educação física. Aí eu comecei agora, há pouco tempo, estudar um pouco sobre investimento, que é uma coisa que realmente foi uma coisa muito legal para mim, e realmente tá me dando um cansaço aí de estudo e eu tô gostando. Mas, de novo, eu realmente vou pegar o meu conhecimento dentro da educação física e vou meio que guardar ele para mim. Porque ou vou entrar dentro de uma área de ensino aí vou entrar, né, vou ensinar o que eu sei, ou vai chegar um momento que eu vou ter que me aposentar da educação física. E é jovem. Para mim, o aposentado da educação física é jovem. Enquanto eu vejo em outras áreas que não precisam, entre aspas, né? Porque a gente precisa do corpo e da mente, mas não precisam do corpo dentro da área, uma pessoa de 60 anos trabalhando como engenheiro, ele ainda está com, né, bastante trabalho para fazer. Ele ainda tem bastante carreira pela frente, se ele quiser. Entendeu? E na minha área não é assim. Então, né? Já acredito que já seja tarde, eu estou com 37 anos, já seja tarde esse momento que eu peguei para começar a estudar outra área, mas, né, antes tarde do que nunca, né, esse meu pensamento. Você acha que então é quase inevitável um educador físico não fazer uma transição de carreira em algum momento da vida dele? Que realmente, aqui na academia que a gente malha, onde a gente tá, né, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a maior parte das pessoas, eu chego na Smart Fit, que é uma academia, uma rede barata, mas eu chego na Smart Fit, quantas vezes a gente entra lá, é 1 para 1. É um aluno treinando sozinho com um aluno treinando com personal. Tem muito personal, é um lugar que tem uma concentração de personal muito grande. E a gente não é mesmo personal velho. Não, o máximo é aquele grisalho, né, se ele chegou a ser grisalho dando aula é porque ele cuida do corpo dele. Isso já é um ponto muito positivo. Você vai mudando de seu nicho, porque o jovem de 20 anos, ele não quer normalmente ele não busca o professor com maior conhecimento. Ele busca o professor com melhor corpo. Isso é o comum. Tipo, tem muita gente na internet que eu vejo falando isso, se você não tem shape, você não vai conseguir vender. Pra mim, isso é real. É uma pena, mas isso é real. É polêmico, mas tem que ser falado. Se você não tem, realmente, é muito difícil. E não é que, mas eu vou contratar um personal gordo, eu vou contratar um personal, sabe, obeso. Então, tipo assim, não é claro que não precisa ser o extremo. Não, assim, não significa que um personal obeso não tem um conhecimento, não sabe fazer as correções, não sabe te passar. Não significa, tipo assim, não existe a relação do corpo da pessoa com o conhecimento de ser um bom professor. Mas existe a relação do marketing. Porque as pessoas fazem essa relação. Tipo assim, se ele não consegue o resultado para ele, não vai conseguir para mim. E é uma pena, é polêmico, é educador físico, nutricionista, é polêmico, mas as pessoas têm um pouco de preconceito, é polêmico que precisa ser falado. Com educador físico gordo, com nutricionista gorda, dá uma impressão que eles não conseguem fazer o resultado para eles. Às vezes não, eles nem estão tentando, eles estão felizes assim. E eles têm conhecimento pra caramba. Sim, eu, na minha pós-graduação, e todo professor lá da UFRJ, ele era no shape perfeito lá. Tinha muito professor que, né, que tinha o Alvarenga, o falecido Alvarenga, ele maravilhoso, ele era o cara
crânio total. O cara quase ele treinava, mas do jeito dele, treinava pouco. Se você for passar na rua, você não fala, esse, né, aquele cara fortão que fala assim, não, você aí com certeza trabalha com alguma coisa de atividade física. Não. E ele era um dos melhores professores da UFRJ. Então, o conhecimento ele tinha de sobra para fazer. É claro que é legal você cuidar do seu corpo, não porque você é educador físico, e sim porque você tem que cuidar do seu corpo, porque no meu pensamento eu vendo que aquilo faz bem para todo mundo, então eu vou buscar aquilo que eu quero que faça bem para mim também. Mas, de novo, a educação física, o bem-estar do corpo não vem só de malhar, entendeu? Então, às vezes, a pessoa, o próprio educador físico, ele está passando pelo problema, ele vem de uma família, então tem e ele não procurou ajuda na outra área. Às vezes ele não procurou ajuda na área de nutrição, às vezes ele não procurou ajuda na área de terapia. Então tem muitas áreas que o professor pode não estar dentro da sua saúde e ele está focado, eu malho todo dia, levanto peso todo dia e mesmo assim eu não emagreço. O professor também pode ser assim. Você vê atletas olímpicos de levantamento de peso que eles são enormes. Você olha para esse cara e fala, esse cara não consegue fazer nada, é um levantador olímpico medalhista. E o contrário também, a gente tem um amigo que malha todo dia, ele não falta academia, ele malha todo dia, só que ele malha para a saúde, né, não para o corpo. E ele é um cara bem magrinho, ele tem, né, eu acho que se ele fosse malhar para o corpo, ele teria, não que ele não malhe pesado, mas ele teria que suplementar, porque ele tem toda uma estrutura magrinha. E ele tem um conhecimento, ele é um bom professor, ele fez um vídeo na internet esses dias ensinando a fazer um exercício, caríssima dele, porque ele não tinha um bíceps grande. Então, tipo, para você falar que para você ensinar a fazer um supino, você precisa botar tantos quilos no supino, você precisa ter um peito grandão. É isso que as pessoas buscam. É uma pena, mas é isso que as pessoas buscam. E a gente tem que meio que se adaptar a esse tipo de coisa. Não, a gente tá falando do personal velho, a gente perdeu o assunto aqui. Então, aí dentro do personal velho, ele chegou ali, então se ele consegue chegar a isso, a trabalhar, ser personal com mais idade, é porque ele está cuidando da saúde. Mas até quando? Eu não encontro um professor de educação física com mais 50 e poucos anos na academia. É muito difícil. Não conheço. É muito difícil. Se você é um professor mais velho, com mais de 50 anos, manda uma mensagem aqui, vamos fazer um podcast com você que a gente quer saber os seus segredos de continuar na área. Mas e também é tipo, mas pô, com 60 anos já era pra você tá aposentado, mas é tipo, quantos professores, né, a gente é autônomo, então a gente tem que pagar o MEI, quantos professores fazem isso? Não paga. Entendeu? Quantos professores, aí é aquilo, eu vi na área da investimento exatamente isso, é do tipo, eu vou trabalhar o máximo que eu consigo para conseguir ter uma aposentadoria e não precisar ser a minha renda única a educação física. Eu posso ser o professor de 60 anos dando aula para alguém. 1, 2 aulas para ganhar um extra ou porque eu tenho prazer realmente nisso. Mas eu preciso de uma área, eu preciso me aposentar. Precisa de uma outra renda, porque hoje o seu ritmo de trabalho é muito pesado. Você acorda 4h30 da manhã e tem dias, né, que a gente conversa sobre isso aqui em casa, que você não tem um tempo de descanso suficiente entre você chegar em casa e já ter que sair de novo. Tem dias que entre o Paulo e dormir por conta da última aula e acordar por conta da primeira aula do dia seguinte, não dá 6 horas. Né? Apesar de que você tem uma tarde um pouco mais flexível, você consegue dormir depois do almoço, mas mesmo assim o sono da noite é o sono da noite. Pelo menos para mim, né? Eu não sei se são todos os professores só assim, mas a gente, como personal, a gente trabalha no contrário do que o fluxo normal do trabalho. Então, o horário comercial é de 7, de 8 horas até as 6. Essas pessoas que me contratam estão trabalhando. Então, o meu horário de maior trabalho é fora do horário comercial. Então, é aquele horário louco bem cedão ou aquele horário louco muito tarde. Entendeu? E tem agora isso melhorou, a pandemia veio uma pena, mas isso fez, home office veio para ajudar muito a gente nisso também. Porque realmente era muito ruim, porque eu trabalhava muito cedo e acabava de trabalhar muito tarde com as pessoas que saíam do trabalho tarde e eu não tinha um horário. Agora, com o home office, isso ajudou muito, porque as pessoas têm um horário mais flexível. As pessoas conseguem malhar, às vezes, na hora do almoço, as pessoas, às vezes, conseguem fazer o seu próprio horário. Não, eu quero malhar 3 horas da tarde, que é o horário que a academia está mais vazia. Eu vou fazer meu horário de home office de 3 às 4, de 3 às 4h30, para estar tranquilo para malhar esse horário. E não só o home office, é a cultura das empresas também. Eu estava dando uma olhada no LinkedIn esses dias, tem muita empresa incentivando o colaborador a fazer exercício. Inclusive, eu acho que isso foi você que me contou, que tem empresas que eles pegam os caras de alto cargo e oferecem personal para os caras de alto cargo, porque eles estão começando a ver
uma relação de produtividade no trabalho quando a pessoa tem uma vida ativa nessa parte de treino e de cuidado, assim. Então, eu tô vendo mas muita gente, muita empresa no LinkedIn que oferece Team Pass, que incentiva, que fala horário flexível para treino, porque, tipo assim, gente, faz muita diferença. No final, nós somos uma máquina toda interligada, faz muita diferença na produtividade do trabalho também. Você tá com o seu treino em dia, porque o seu treino libera serotonina, você fica mais feliz. E gente feliz não enche o saco e trabalha bem, né? A situação do quanto tempo você teve de estudo para chegar onde você tá. É tipo, eu contratei um cara que ele, tem o doutorado dele. Ele tá com os seus 35 anos, o cara a pessoa é muito inteligente, tá, mas ele estudou dos 18 aos 35 anos para chegar onde ele tá e eu contratar ele aqui. Quanto tempo vai demorar para contratar outra pessoa assim? Então, pensando em cargos altos, que normalmente são pessoas mais velhas, é do tipo, se essa pessoa adoecer, se essa pessoa tiver um problema, se essa pessoa chegar a vir a falecer, quanto tempo vai demorar? Às vezes, dependendo do cargo da pessoa, de estudo que a pessoa tem, às vezes vai demorar uma geração. Eu lembro que não lembro quem me falou isso, mas para mim na época fez muito sentido. Eu lembro que cargos altíssimos, se não me engano, era da Petrobras ou uma empresa dessa muito grande, eram cargos muito altos e a pessoa ela tinha que prestar o comprovante de atividade física, ou ela era descontada no salário, ou era descontada em alguma coisa, eu não lembro o que era esse desconto. Mas alto cargo, né? Alto cargo, exatamente por esse que tipo assim, você chegou aí, você precisou de muita coisa, e a gente sabe que se você não fizer atividade física, o seu tempo aqui dentro pode ser menor. Não só por falecimento, mas por cansaço, por você não conseguir trabalhar aquelas horas, por você estar doente, porque se eu adoeço 5 vezes por ano e fico 10 dias afastado a cada vez por ano, é mais de um mês que eu estou afastado. Então, se eu diminuo essa doença para 3 vezes por ano, porque eu estou me alimentando melhor e fazendo atividade física, eu já ganho 20, 30 dias de trabalho. 20, 30 dias não só de trabalho, né? Pensando, aquela escravidão de trabalho, mas de você conseguir um trabalhador mais feliz, mais saudável. Atividade física é muito importante, não só atividade física, né? Todas as áreas da saúde é muito importante nesse lado para manter você mais ativo dentro da sua profissão. Você está mais feliz, você está com mais dormindo melhor, entendeu? Eu durmo super mal durante 4 horas por noite. Agora comecei a fazer atividade física, comecei a me alimentar melhor. Agora estou dormindo 6 horas. Você produz muito mais. O que você trabalhava 8 horas para conseguir fazer aquilo, agora você trabalha 4. Então, tem um custo-benefício bom. Então, tem empresa que eu acho melhor. Tem empresa que tem a academia dentro do próprio prédio para você poder fazer um horário de atividade física. Você pode ir lá, se você quiser fazer o seu exercício físico, você pode colocar o horário dentro do seu horário de trabalho para fazer aquilo. Porque vai beneficiar a empresa você fazer sua atividade física. Você vai ficar mais cansado e vai produzir mais. Então, isso é bom. Então, tem muita empresa que está... tem exercício laboral, que às vezes para todo mundo dentro do escritório para fazer aqueles 20 minutos de alongamento. Isso vai fazer... 20 minutos vai adiantar alguma coisa? Pelo menos você não vai ter uma tendinite, talvez. Entende? Então, acaba que ajuda muito a atividade física dentro do trabalho. Entendeu? Quem tem o prazer de fazer atividade física percebe que a vida muda. Paulo, eu não queria terminar esse episódio sem falar da sua mãe. Porque sua mãe, ela é uma empreendedora nata, ela conseguiu fazer muita coisa sem conhecimento. Ela começou a empreender porque ela precisava, ela estava sozinha com 2 filhos, ela começou a pegar as crianças pequenas e levar pra rua. Ela começou com camelô e ela terminou com com 3 unidades de loja, não sei, assim, ela teve... E muito rápido, né? Você conta, cara, minha mãe deu certo muito rápido, ela começou a ganhar muito dinheiro, de repente, muito rápido, com muito trabalho, assim, né? Eu queria muito trazer ela aqui pro podcast, inclusive eu já convidei ela, já falou que não. Ela já falou que não quer, mas ela tem uma história de empreendedorismo muito forte que vocês acompanharam. Qual a influência de você ter assistido tão de perto, de você tão novinho estar na rua vendo a sua mãe, né, vendendo as coisas que ela vendia, até ela abrir as lojas dela? Qual a influência nisso pro profissional que você é hoje? Eu acho que, não, como, né, eu perdi meu pai, eu nem tive, eu perdi meu pai muito jovem, tinha 2 anos, então nem cheguei a realmente conhecer, então a influência da minha mãe na minha vida é toda. 100%. Toda a influência que eu tenho, né, de uma criação é da minha mãe. Então, essa parte de empreendedorismo da minha mãe, eu não sei o quanto, é muito difícil, realmente eu não sei o quanto ela me... Uma coisa
que ela me influenciou nisso. Mas uma coisa que eu aprendi, né, com a situação da minha mãe é que a gente não pode ter a vergonha de estar ali trabalhando, entendeu? Isso era uma coisa que eu vi, não sei se minha mãe falou comigo, mas acredito que tenha falado, mas eu percebi muito nas histórias que ela me contava, porque eu era muito pequeno. Ela me levava, quando ela era camelô, né, eu tinha 3, 4 anos de idade, então não lembro de tudo, meu irmão tem uma lembrança um pouco melhor, mas ela começou assim, então tipo, eu lembro que ela, meu filho, eu não tenho, você chega lá, você não pode ter, você vai falar com as pessoas e tal, então essas pessoas, essa situação de não ter vergonha, de não ter eu tô aqui trabalhando, não tô fazendo mal e vamos que vamos, e eu não posso deixar de trabalhar, com certeza, entendeu? Minha mãe é uma guerreira aí que trabalhou bastante para conseguir chegar onde ela chegou, mas eu acredito que tenha tido influência, mas falar qual a influência que ela teve, mesmo, influenciou em tudo, ela foi, a criação que eu tive foi dela, né? Mas você acha que você tem um pouquinho de ver empreendedora por ter aprendido com ela algumas coisas? Ter jogo de cintura, o próprio controle financeiro, né? Você e seu irmão, vocês são extremamente descontrolados financeiros, eu acho que pelo exemplo da sua mãe, e nem tudo é exemplo bom às vezes. Às vezes, assim, a gente viu que minha mãe deu umas patinadas por não saber controlar o dinheiro na época, ou por não ter um monte de empresa e não ter um controle financeiro. A minha mãe não tem um controle financeiro tão bom, né? Na época ela era melhor do que é hoje em dia, mas na época ela também não tinha. E é mulher. E pronto, jogou na cara. Não isso, mas é mulher em relação à época, do tipo, muita gente passava a perna nela por ela ser mulher. Entendi. Não na situação, mas é do tipo, é uma mulher, não tem marido, tem 2 filhos e tá aqui e vamos, tipo, quero fazer uma obra nessa loja aqui pra deixar ela mais bonita. E todo mundo queria passar a perna nela. E é difícil ser uma mulher. Até hoje, né, as pessoas aproveitam da bondade da sua mãe. Vai pedreiro lá no seu apartamento, você tem que cair em cima. Então isso foi muito difícil, eu vejo, né? Até hoje eu vejo isso. Mas ela, por ser uma mulher sozinha, né, com esse preconceito todo, muita gente queria passar a perna nela. E é difícil você ter pulso. E às vezes ela tinha pulso, mas não podia, porque né, existe a força do homem. Então é tipo assim, vou deixar esse cara passar a perna em mim porque eu não sei o que pode acontecer. Então tinha muito isso, né, dentro da vida da minha mãe, de gerir pessoas. Ela tinha algumas lojas e tinha funcionário homem e funcionário mulher. Como é que ela vai peitar, às vezes, um funcionário homem? Entende? Não é tão simples assim. Então tinha muita situação que, tipo, eu sei que a pessoa, sei lá, trabalhou comigo, ela roubava a minha loja e eu vou mandar embora sorrindo porque eu não posso fazer nada, porque eu tenho medo, porque eu sou sozinha, porque eu tenho meus filhos. Então tinha isso. Então a gente pegou, né, essa situação do jogo de cintura. A minha mãe levava a gente para ajudar na loja desde pequenininho. A gente teve contato com o público desde pequeno, né, ajudando lá a vender as coisas. Então eu acho que sim, uma parte da minha facilidade com algumas coisas veio desse ensino que minha mãe me deu, né? Como todos os outros também, foi o que eu falei, ela que me criou. Mas eu acredito que tem, assim, bastante parte dessa parte vendedora da minha mãe, que minha mãe é uma ótima vendedora, é impressionante, né? Quão boa ela era, e o quão boa ela agora um pouco menos, porque ela já está parada há muito tempo, mas o quão boa ela era como vendedora. Ela se dava muito bem, mesmo com a escolaridade dela ela não tinha uma faculdade, não tem faculdade, não é, mas ela era uma ótima vendedora. Não, e ela era uma boa estrategista também, porque ela conta história que ela falava assim, olha, eu chegava na feira 4 horas da manhã, que ela vendia joia, né? Começou como joia, começou com bijuteria, passou para joia, depois voltou à bijuteria quando ela comprou as lojas. Aí ela tinha 3 lojas. Ela, se eu não me engano, chegou a 4 ou 5 lá no centro. E daí ela tinha os fornecedores que ela mais gostava, que tinha melhor qualidade na época da bijuteria, então ela pegava as crianças 4 horas, a feira abria 6 horas da manhã. Ela chegava na feira 4 horas da manhã e ficava com as crianças dormindo na frente da feira, porque ela conseguia entrar e arrematar a barraca do melhor fornecedor. Então ela chegava lá e falava assim, eu arrematava a barraca. Ele abria, eu falava, como tudo teu? Pra conseguir, então, isso é uma estratégia, uma visão. Isso era lá em Minas, a gente ia essa feira em Minas, ela levava a gente. A maior parte dos fornecedores era ou São Paulo, a maior parte era São Paulo. Aí tinha essa feira, cara, eu me lembro muito pouco, eu era muito jovem. Isso aí eu tô falando eu com menos de 8 anos, com 7, 6 anos. Ela não tinha com quem deixar, né? Mãe, né? Sozinha. Aí ela levava a gente para essas viagens. Aí a feira começava bem cedo, a gente chegava em Minas
na madrugada, ia lá para as feiras, e a gente não entrava, teve essa história que ela contou para você, que a gente não ia para o hotel. A gente tinha, né, o hotel que a gente podia ficar, mas a gente não ia para o hotel exatamente para conseguir, né, o pensamento dela era, esse feirante que talvez fabrica as próprias mercadorias, ele tem uma mercadoria bonita e eu quero que seja exclusividade minha. Então, vou falar com ele antes dele abrir a barraca, vou ver as barracas que estão abrindo para conseguir comprar todas as mercadorias dessa pessoa para ter essa exclusividade dentro tem um laço muito bonito, uma pregadora, algum anel, alguma coisa assim que a pessoa vendia, ela fazia isso sim, tinha algumas estratégias. A minha sogra subiu um avião e foi para a China trazer mercadoria. Ela é uma mulher muito empreendedora. Não, ela tem uma visão de trabalho, ela é muito trabalhadora, né? Ela conseguiu criar a gente com o suor dela, sozinha, né? A história dela aí realmente vale a pena. Valia a pena, mas ela já falou que ela não... A história dela é bem, bem pesada, no início principalmente. Ainda teve o falecimento do meu pai, que tornou a história mais pesada ainda. Então ela é uma guerreira, assim, sabe? Eu acho que ela realmente trabalhou muito para conseguir chegar onde ela chegou atualmente, com poucos... como é que diz? Poucos traumas, né? Poucos traumas para conseguir chegar onde ela chegou. E muita coisa aconteceu. Então, claro, eu levo muita coisa disso, né? Minha mãe tem uma história muito legal e muito batalha bastante. Eu acho que essa parte de trabalho e tudo mais, eu acho que eu e meu irmão, a gente pegou muito com ela, que ela nunca foi ruim de trabalho, né? Ela nunca tinha tempo ruim para ela trabalhar. Ela não tinha essa escolha de ter tempo ruim para trabalhar. Então, pô, ia ser legal mesmo. Gente, Paulo, tá chegando no final desse episódio. Eu geralmente deixo um espaço aberto para a pessoa dar um recado. Pode ser uma dica, pode ser um conselho, pode ser só um recado mesmo. O que você quer falar para quem está empreendendo nessa área que você também tá? Nossa, que difícil. Cara, eu acho que você ser uma pessoa estudiosa, né? Porque tem muito professor que ele acha que só ter o corpo legal e treinar e saber fazer aqueles exercícios básicos vai ser o suficiente, mas ser uma pessoa muito estudiosa e tentar levar pro aluno não só o que está escrito nos livros. Isso é uma coisa muito legal, do tipo, o que o meu aluno precisa? O que o meu aluno precisa para estar aqui? Tem aluno que às vezes eu faço toda uma série, eu monto todo um planejamento, faço um planejamento de 2 meses, só que hoje o meu aluno ficou chateado, hoje ele teve uma briga dentro de casa, não sei o que, e saber se adaptar a essa situação do aluno. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que eu vejo muitas pessoas dentro da educação física não se adaptando. Então a dica que eu dou para empreender e ser um bom, não só empreendedor, aí realmente é com ela, como empreender. Mas a dica que eu dou na minha profissão, para você conseguir levar a saúde, e como você levando a saúde, você está levando o seu trabalho, conseguir se adaptar ao seu aluno, ao que o seu aluno está precisando naquela hora. Hoje eu vou pegar um pouco mais pesado, hoje a gente vai conversar um pouco mais, hoje todo personal é um pouco de psicólogo, mas isso é importante, se adaptar ao aluno e com isso você conseguir mais alunos, você conseguir... É melhor que ele vá 3 vezes na semana e treine 2 pesado e uma leve do que ele desista, porque é tudo muito pesado para ele. Então isso é muito legal, essa adaptação que você tem. Uma dica que eu dou, acho que é essa. O Paulo tem uma coisa que quando ele vê que o aluno dele tá triste, ele faz treino lúdico, né? Faz uma coisa mais brincadeira, uma coisa mais lúdico mesmo. Vamos jogar aqui, tentar aceitar aquele objetivo. E as pessoas falam, cheguei aqui triste, com problema, saí daqui com a cabeça no lugar. Porque isso tem na educação física, corpo sã, mente sã. Então não tem como você trabalhar uma pessoa que, sei lá, uma coisa muito grave, perdi meu cachorro. Cara, como é que a pessoa vai ter cabeça para fazer um supino? Ele não quer fazer um supino, mas ele tem um compromisso com a saúde dele, ele tá triste, tem um compromisso. Então o que a gente vai fazer? A gente do lado de cá, com o conhecimento, seria o ideal ele fazer 10 exercícios hoje. Pô, mas 4 já tá bom. Ele já veio para fazer, já tá aqui, entendeu? Quanto mais, principalmente no público mais velho ou público com alguma necessidade especial, entendeu? É saber se adaptar ao que o aluno precisa, entendeu? A gente estuda pra caramba, a gente tem um conhecimento, a gente sabe que talvez se o aluno não levar a sério,
ele não vai conseguir, mas esse meu aluno ele vai demorar muito para ter o resultado que ele quer, por exemplo. Mas pelo menos ele está indo. Em algum momento ele vai chegar nesse resultado. Em algum momento você pode conseguir fazer ele virar a chave e se dar mais ao treino. Mas se ele não for, já não tem nem como. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, de você ter essa adaptação para o seu aluno, conversar com ele, ver como é que foi o dia dele, ver como é que estão acontecendo as coisas na vida dele, para você conseguir passar o treino adequado para aquele momento. Então, por isso, né, como personal fica mais fácil. Como professor de sala fica mais difícil você dar atenção a tantos alunos. Mas como personal você consegue, eu acho que isso é muito importante. Paulo, então é isso. Eu agradeço muito por você ter topado, porque você também não tinha opção. De jeito nenhum, imagina só. Não é louco isso falar, não, você não tinha opção. Mas eu agradeço por você ter topado, por você ter dividido a sua história com a gente. Eu conheço o Paulo, eu sei que o Paulo é um cara muito interessante, um cara que você começa a conversar e você não para mais tanto que eu casei, né? E para você que gosta de incentivar um pequeno empreendedor, não esquece de seguir a gente aqui, se inscreve no canal, encaminhe esse vídeo para alguém que vai gostar de conhecer a história do Paulo e de tantas outras histórias que já passaram e vão passar por aqui. Segue a gente lá nas redes também, Meu Amigo Empreendedor Podcast, Blanca Diel, Paulo Moita. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. E eu te vejo no próximo episódio. Semana que vem a gente tá de volta pra segunda temporada. Ainda bem. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.